Oi, meus amores do quinto ano! Começamos mais uma aula de literatura para prosseguirmos com a leitura do nosso livro O Jeito de Cada Um. Na aula passada, eu pedi uma pesquisa sobre a Lei Marília da Penha. Falamos também sobre a violência, contra as mulheres, o preconceito. Então, agora vamos prosseguir e sabermos o que aconteceu depois dessa aula que a professora Thaís deu lá na escola, viu? Então agora vamos para o capítulo 6, uma redação e muitas explicações. Cada um de nós tem o seu jeito e procura melhorar a vida. Bem, acho que agora, depois de tudo o que discutimos, vocês podem escrever uma redação sobre esse assunto. Cada um fez sua redação e a professora pediu a todos que lessem o que escreveram. Aline, que ficou por último, não queria ler. A professora insistiu e ela resolveu ler. Vamos ver o que a Aline escreveu? Se o espelho falasse. Se o espelho falasse, talvez ele me ajudasse a entender esse negócio de preconceito e uma história que acontece comigo na rua onde moro. Uma vez, faz algum tempo, estávamos brincando de esconde-esconde e fiquei escondida bem perto do pique e ninguém percebeu. Então, eu ouvi a voz da menina que eu pensava que era minha amiga dizer: "Que fim levou aquela negrinha metida e besta?" Não preciso dizer o quanto doeu ouvir aquilo. Acho que foi a primeira vez que percebi que muitas pessoas brancas não gostam de pessoas negras ou fingem que gostam. Se o espelho falasse, poderia... Reticência, vamos para a próxima página. Um silêncio grande, grudento, tomou conta da sala de aula. A professora rompeu o mal-estar. Pois é, Aline, você foi mais uma vítima do preconceito. E, nesse caso, do preconceito racial, que é muito forte, pesado e difícil de suportar por quem é atingido. Preconceito racial? Como assim, professora? É difícil de explicar, mas é fácil de entender. Nós, seres humanos, somos, ao mesmo tempo, iguais e diferentes. A espécie humana tem características que pertencem a todos os indivíduos, mas que se apresentam de modo bastante variados. Que confusão! Desabafou um dos alunos. E aí a professora disse: "Vou tentar explicar melhor. Todos nós temos um corpo com aparências diferentes, um cérebro com formas diferentes de pensar, um idioma diferente entre os milhares que existem. Todos nós temos um país para viver, grande ou pequeno, mais frio ou mais quente, mais pobre ou mais rico, com mais terra ou mais água, com pouca ou muita vegetação. Todos nós temos um jeito de viver, construindo cidades com habitações diferentes, acreditando em deuses diferentes, fazendo festas diferentes, comendo alimentos diferentes, pensando diferente sobre coisas iguais." A professora continuou, pedindo aos alunos que refletissem a respeito das seguintes questões: o que seria do amarelo se todos gostassem só do vermelho? O que seria do vermelho se todos gostassem apenas de azul? O que seria do azul se todos gostassem só de verde? O que seria do verde se todos gostassem só do preto? O que seria do preto se todos gostassem só do branco? O que seria do branco se todos gostassem só do amarelo? Pois bem, meninada, cada povo tem o seu jeito próprio de construir sua identidade. E onde entra o preconceito, professora? Perguntou uma aluna. Estou chegando lá. O preconceito surge a partir da dificuldade que temos em aceitar o que é diferente. Algumas pessoas pensam que são superiores
a outras por causa da cor da pele, da cor dos olhos, do tipo de cabelo. Como, por exemplo, quem tem pele clara achar que é superior a quem tem pele escura, professora. Como, por exemplo, quem tem cabelo liso se achar mais bonito do que quem tem cabelo crespo? Perguntou outro aluno. Então vejam que os alunos já estão começando a indagar sobre o assunto e começando a compreender sobre ele. Antes de mudarmos de página, vamos só ler esse lembrete em boa hora que tem aí um boxinho. Então olha só. Você já parou para pensar nos milhares de tipos de animais, plantas e minerais que existem em nosso planeta? Nos vários povos e idiomas que existem? Nas diferentes formas de professar a fé? É com esse incrível tesouro de diversidade que construímos a beleza no nosso cotidiano. Então, gente, a diversidade é o que torna tudo encantador onde vivemos, porque se tudo fosse igual, imagina aí como seria sem graça, não é mesmo? Então, vamos prosseguir. Isso mesmo, disse a professora. E, por essas razões, não conhecer nem valorizar o diferente e só acha bonito o que é parecido consigo. Então, algumas pessoas são exatamente assim. Não valorizam as diferenças e só acham bonito o que se aproxima da sua aparência. Parece a história de Narciso, que só achava bonito o seu próprio reflexo. Parece e muito, concordou a professora. Quer dizer que se a pessoa se olha no espelho, se acha bonita e tudo o que não se parece com ela não tem valor ou vale menos? Sim, e procura razões para justificar isso, na cor da pele, nos traços do rosto, no formato do nariz, etc. Bem, peço a vocês que pesquisem em livros, jornais, revistas e internet ou conversando com adultos, situações que o preconceito fica claro. Olha que atividade legal, meus amores. Então, os alunos eles receberam a proposta de pesquisar mais sobre esse assunto, sobre o assunto do preconceito. O restante da aula transcorreu sem maiores dúvidas. No fim do dia, na saída, Aline foi a última a sair da sala. Se falasse, o espelho teria dificuldade em responder a pergunta dela para ele. Espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu? Olha, gente, que linda a foto da Aline. Agora, para nós ampliarmos o nosso repertório, vamos fazer a leitura do mito de Narciso mencionado na aula. Então, olha só, para quem não conhece, né, acompanhem bem, porque esse mito ele já é conhecido por alguns alunos, eu tenho certeza, porque no 4º ano ele foi trabalhado também. Porém, quem lembra ou quem não está lembrando muito bem, acompanhe e preste atenção. Olha só. Narciso era um jovem e belo habitante das florestas que vivia recusando o amor das ninfas que também habitavam a região. Certa ocasião, uma ninfa que em vão tentava conquistá-lo, como vingança, implorou aos deuses que um dia Narciso soubesse o que era ter um amor não correspondido. A deusa da vingança atendeu ao seu pedido. Então, um dia, Narciso aproximou-se de uma fonte de água límpida, de superfície prateada como a de um espelho. Ajoelhou-se para beber água e viu sua imagem refletida. Pensou que se tratasse de um belo espírito habitante da fonte. Apaixonou-se perdidamente pela imagem, sem saber que era o seu próprio reflexo. Tentava beijá-la, tocá-la e abraçá-la, mas a imagem sumia ao menor movimento da água. Sofrendo muito por aquele amor não correspondido, Narciso definhou até morrer. Do seu corpo, que sumiu, nasceu uma belíssima flor que tem o seu nome. Então vejam aí a imagem que retrata um pouco desse mito. Ele faz parte da mitologia grega e é um mito bem conhecido atualmente. Agora, para nós finalizarmos a aula de hoje, vamos fazer a leitura desse box para entender melhor, viver é modificar
e ser modificado. Então vamos acompanhar a leitura? Viver é modificar a natureza, ou seja, o mundo em que os seres humanos vivem e, ao mesmo tempo, adaptar-se às condições que a natureza impõe. Isso também acontece com os animais e as plantas. Os seres humanos, por exemplo, têm cores de pele diferentes por causa de uma proteína chamada melanina, presente nas camadas mais profundas da pele. Quanto mais melanina a pessoa tem, mais escura é sua pele. O sol ativa a produção de melanina. Por isso, quando ficamos expostos a ele sem proteção contra a radiação solar, ficamos bronzeados. Por isso, pessoas que nasceram ou vivem em regiões onde o sol é abrasador têm a pele mais escura, uma defesa do corpo às agressões causadas pelo sol. Segundo os cientistas, outras características do corpo, como o formato do nariz, como o tipo de pelos e cabelos, também resultam de um processo de adaptação dos grupos humanos às regiões onde vivem. Nada tem a ver com superioridade ou inferioridade de um grupo sobre o outro. Tampouco foi comprovado cientificamente que a espécie humana se divide em diferentes grupos raciais com características específicas. Entre outras razões, porque os seres humanos estão constantemente migrando de um lugar para o outro e nessas migrações ocorre a mixigenação. Essa mixigenação é a mistura de etnias. Por exemplo, o mulato é fruto da mixigenação de negro e branco e o cafuzo de índio e negro. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Fica uma atividade que ela está no livro, quem possui o livro. Quem não tem, eu vou mandar essa imagem aí lá na Agendedu, né, como PDF, para vocês imprimirem. E vocês podem também copiar e responder no caderno, tá bom? Essa atividade baseia-se em uma reflexão sobre o assunto trabalhado na aula e também sobre outras várias questões relacionadas ao preconceito. Ok, nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!